falando um pouco da palavra de Deus, uma mensagem para edificar nosso dia, nossa manhã, a nossa tarde, nossa semana, por que não? Nosso mês, nosso ano. Na verdade, com Deus sempre as coisas fluem, com Deus sempre as coisas vão. Que Deus venha abençoando a cada pessoa que vai conectar, que está conectado, desafiando gigantes. Hoje é o dia da vitória. Quando a gente tem fé em Deus, as coisas se cumprem em nossa vida. Amém? Que possamos estar sempre na presença de Deus. Que Deus seja glorificado todos os dias. Que possamos ter aquela fé, a fé que move montanhas. Que Deus venha abençoar cada pessoa, fazer um minutinho de oração, para nós começarmos bem, abençoado. Que caia por terra todo o mal agora nesse exato momento. Que os gigantes sejam derrubados, os gigantes do desânimo, os gigantes que tentam impedir a palavra de Deus chegar aos corações das pessoas que realmente necessitam da palavra de transformação, que a transformação só encontra em Cristo. Amém? Deus Pai poderoso, estou aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para levar a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra chegue aos corações das pessoas que realmente necessitam, aquelas que vão absorver a mensagem, Senhor. Que ela venha entrar em seus corações e edificando o seu dia, Senhor. Que eles tirem proveito dessa palavra e comecem a utilizá-las no seu dia a dia, pois elas saberem que o Senhor é com elas, aonde elas estiverem, os problemas que estiverem enfrentando, saiba que esses problemas têm uma solução. E essa solução está em ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Venha abençoando, Senhor, a cada pessoa nesse exato momento. Que esse canal venha a ser canal de bênçãos às pessoas que nela estiverem assistindo. E muito obrigado por mais um dia, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém? Começando a palavrinha rápida, vai ser demorada não, irmão? Meus vídeos não são muito demorados, são poucos minutos para a transformação da vida, A palavra de Deus se encontra aqui, irmãos, em 1 Samuel, amém? 1 Samuel 17:12, a história de Davi, muito bonito, né? Começa assim, Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abidanabe, o segundo é Samar, e o terceiro, Davi, era o caçula dos 3 filhos. Davi era o menorzinho, Era o que cuidava lá do rebanho, lá das ovelhas, lá. Ficava no pasto lá cuidando das ovelhas, E eles estavam com problemas aquele tempo, eles estavam em guerra contra os filisteus. Eles estavam se preparando para a batalha, a grande batalha, se preparando. E os filhos foram convocados para essa guerra. E Davi era o menorzinho deles, despreparado, não tinha habilidade igual os irmãos, Só que daí, Só que Davi era o escolhido de Deus, Ele tinha um diferencial. Ele acreditava no Deus vivo. Ele estava ali para levar a boa nova para Deus, para aquele povo. Deus ia usar uma forma extraordinária, uma forma diferente para mostrar para aquele povo dele que Deus era com eles. Da forma mais inusitada, ninguém esperava. Nessa ocasião, aqui no 17, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostada de 10 pães e leve depressa para seus irmãos no acampamento. Ele queria ver o pai dele queria ter notícia dos filhos,
Porque todo pai se preocupa com os filhos, não tem esse pai que nos preocupa com os filhos, né? Né? Não tem esse negócio de um mais querido que o outro, não. Todos são iguais. O amor de pai e mãe é tudo igual, irmão. E não faz diferença entre filhos, não. Sabe? Nem ser mais preferido, isso, não. Isso é balela que as pessoas tentam colocar na mente das pessoas, né? Para causar divisões. Mas não existe. O amor do pai é igual. O amor de mãe também é igual, é para todos os filhos. Tem isso ou aquele que é melhor, não. Né? Aqui no 20, Davi chegou lá, ó. Levantando-se de madrugada, Davi obedece. Davi era uma pessoa obediente desde novo, irmãos. Como a obediência é fundamental na vida do ser humano, né? Davi era obediente a seu pai. E Deus já via essas qualidades em Davi. Mesmo ali, ó, retirado, às vezes não se destacava, né? O caçulinha ali, cuidador das ovelhas, do rebanho do seu pai. E ele era obediente. Davi, o pai dele, falava: vai lá, leva lá para teus irmãos, eu quero saber notícias, eu quero ter notícias lá, como é que tá a guerra, o que está acontecendo, como estão os seus irmãos, como estão os soldados. Ele queria ter notícias, né? Ele mandou Davi levar comida, suprimento para ajudar aquele povo, talvez estava passando fome, necessidade, queria saber se estava tudo ok. E Davi foi, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé tinha ordenado. Ele partiu. A obediência que ele tinha, né? A obediência. Deus também pede, né, que a gente sejamos obedientes, que possamos obedecer a Deus. Conforme a gente obedece a Deus, a gente obedece aos pais. O lugar onde você estiver, irmão, a autoridade que estiver sobre você, obedeça, irmão. Não questione, sabe? A gente tem muito questionado as autoridades que Deus coloca sobre nós. Em vez de orarmos pelas autoridades, pelos nossos superiores, né? A gente questiona, critica, não sei o que, né? E Deus fala pra gente orar, não questionar. Se Deus colocou Ele acima de você, é para você obedecer, porque você tem que aprender alguma coisa com aquela pessoa, com aquela situação, com aquele lugar que você se encontra. Seja diferença, seja diferencial, seja obediente, porque Deus se agrada, irmão. Deus se agrada da obediência. E ele foi levar lá. E ele chegou aqui, ó. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Davi falou: mas quem que é esse que está desafiando esse povo, o povo de Deus, né? Os guerreiros de Deus? Quem será esse? Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Todo mundo com medo, imagina você com aquele guerreiro alto, forte, valente, né? Gigante, desafiando todo mundo. Todo mundo ficou com medo, irmão. Não teve um que não correu, né? Os valentes, os guerreiros, os soldados preparados para a guerra, hein? Tiveram medo de enfrentar aquele gigante. Ó, pra você ver o extraordinário de Deus na vida da gente. Quando a gente tá com medo, a gente se amedronta, vê o perigo, mas aquela dificuldade, aquela barreira, não dá para transpassar ela, não dá para vencer, né? Essa dificuldade, não. Todos ficam com medo, irmãos, e esquece do mais precioso, o Deus Todo-Poderoso que está ali com eles, que estava adiante deles, né? Que eles são os soldados do Deus vivo. Só que Deus faz eles lembrar, e Deus usa as coisas menores desse mundo. Né? E ó que ele usou. Olha, presta atenção no que ele usou, quem que ele usou aqui nessa hora, nesse momento. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Nossa, é um gigante, ninguém vai vencer. Todos com medo, né? Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei,
O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem que é esse cara aí, ó? Né, o piazinho pequenininho lá, perguntando para os soldados, todos treinados, né, a gente, né, preparados para a luta. E Davi não. Davi ali era um pastor que simplesmente obedeceu ao seu pai e foi ter notícias e ver como é que estava o andamento da guerra. Né? E ali perguntou, e ali ele chegou e viu o povo com medo, né? Mas como a gente vai enfrentar esse gigante, vocês viram? E o rei vai recompensar quem enfrentar aquele rei lá, aquele gigante, derrotar aquele gigante, né? O inimigo de Israel, ele vai dar até sua filha em casamento, ó. E Davi ali perguntando, né? Quem que era ele? Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado. Eles disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Aí o irmão dele viu, né, mano? Aí o irmão dele ficou cuidando. Como é que esse piazinho tá querendo aí, né? Que esse menino, esse rapaz que tá se achando? Né? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Ficou bravo com Davi. Por que você anda perguntando? Com ele perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Né? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio para ver a batalha, né? E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? O irmão dele pegava no pé dele, né? O que você veio fazer aqui? Por que não ficou lá cuidando das ovelhas lá? Aqui não é teu lugar, né? Bem dizer assim. Aqui não é teu lugar, não. O que você está perguntando aí? Seu presunçoso, você se acha, hein? Assim, mais ou menos assim, né, irmão? E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Ó, pra você ver como é que Deus usa, né? Deus usou a curiosidade de Davi para chegar até o rei, até Saul. E Saul ouviu ele falando, né? Quem que é esse rapaz aí que tá falando? Traga até mim, eu quero ouvir ele. Traga ele. A curiosidade de Davi, de Saul, né? Davi disse: Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desses filisteus. Teu servo irá e lutará com ele. Davi se ofereceu, né? Um rapaz, olha só. Ainda falou: nenhum deles pode ter que ficar com medo. A fé de Davi. Ele sabia em quem ele confiava, em quem estava depositada a sua fé. E ele ia enfrentar aquele Golias. E assim é nós na vida, irmão. Se a gente colocar nossa fé em ação, a gente enfrenta os gigantes. Os gigantes serão derrotados, irmão. O impossível acontece na nossa vida, mas quando a gente bota a nossa fé em ação, quando a gente crê realmente que Deus pode e Deus faz, e Deus acontece na nossa vida. E as coisas acontecem, os milagres acontecem quando a gente crê realmente na palavra de Deus. Quando a gente confia que as coisas vão dar certo, aí sim o mover de Deus se faz presente na nossa vida. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. Como que você vai enfrentar esse filisteu aí? Como é que você vai enfrentar esse Golias, esse gigante aí? Você é um rapazinho. Você não tem nem treinamento. Soldados aqui, ó, treinados, estão com medo de enfrentar esse gigante.